Queridos, quero meditar com vocês. A gente segue na nossa série Enfrentando Gigantes, Princípios para uma Vida Vitoriosa. Hoje eu divido com você o texto de Deuteronômio, capítulo 9. Enfrentando Gigantes, essa série que a gente tem sido desafiado, lembrado dos princípios. Quais são os princípios para a gente, diante das dificuldades que a gente enfrenta, diante dos gigantes que inevitavelmente se apresentam a nós, quais os princípios a gente pode obter na palavra de Deus, o que a gente pode extrair de lição da palavra de Deus para enfrentarmos esses gigantes que vira e mexe aparecem em nossa frente. Hoje eu divido com você Deuteronômio capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 ao 6, Deuteronômio 9, 1 ao 6. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os estiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dará esta boa terra para tomar posse, pois você é um povo obstinado. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, Senhor, é sempre bom a gente ter esse tempo juntos. É tão bom, Senhor, quando a gente, depois de uma semana, a gente pode, como igreja, celebrarmos o Teu nome. E todos nós aqui, Senhor, o nosso desejo desse início de semana é buscar na Tua palavra, Senhor, a orientação para as nossas vidas. Nós estamos diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é viva, Pai. Então a palavra do Senhor fala aos nossos corações de maneira impactante. Que seja assim nessa hora. Nos dê um entendimento da Tua palavra. Faz a Tua palavra ganhar sentido nos momentos que cada um de nós enfrenta e enfrentará, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Antes, durante e depois. Quero dividir com você nesse tema hoje. Antes, durante e depois. Queridos, andar com Deus, você sabe disso, o chamado a andar seguindo ao Senhor dos Exércitos, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse que nós cantamos, é um chamado a andar com confiança. Andar com confiança é viver sabendo que o Senhor é quem está direcionando a nossa vida. Então, quando o Senhor nos chama a andar com Ele, assim como Ele fez com este povo, que Ele libertou do Egito,
que um povo que era escravo, que viveu acorrentado ali, subjugado pelos egípcios, mas o Senhor ouviu o clamor do povo, e aí o Senhor vai e liberta esse povo, levanta Moisés para libertar o povo, e diz assim: eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel, vou levar vocês para uma terra boa. Mas ao mesmo tempo que o Senhor está levando esse povo para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, em determinado momento, como os irmãos têm percebido nessa série de mensagens, Deus leva esse povo para uma terra que tem gigantes. Então, andar com o Senhor é a gente andar crendo que Ele está nos chamando para viver num lugar, para sair de um lugar que nós estamos e ir na direção de um lugar que é bom, que mana leite e mel, que a gente vai ter abundância de vida, mas que esse lugar muitas vezes está ocupado. E está ocupado por gente que não é de Deus, por situações que não são do Senhor, e que a gente, ao chegar nesse local, nós precisamos continuar confiando, e muitas vezes são gigantes que a gente precisa enfrentar. Então, o chamado à confiança é não apenas a gente crer quando Deus está falando assim: eu vou levar você para uma terra boa, para algo melhor, eu estou ouvindo a sua dificuldade, eu vou lutar por você, vou te levar para esse lugar que mana leite e mel, mas é também para Deus também dizendo assim: olha, lá tem gigante, o nosso Deus em momento algum vai nos iludir. Eu olho para esse capítulo e o Deuteronômio tem isso, né? O povo, os irmãos sabem disso, acho que foi na primeira mensagem desta série eu disse que como a desconfiança do povo custou 40 anos da vida deles, porque eles ficaram com medo ao olhar para aquela terra, e o relatório era: lá tem gigantes, lá tem gente grande, gente forte, e desobedecendo ao Senhor, não crendo na promessa do Senhor que havia dito: olha, é de vocês chegaram aqui, é só ir se apropriar. Os gigantes não são nada, os gigantes são só um detalhe. Já imaginou Deus te levando de um lugar que está ruim, te direcionando para uma outra realidade, e aí você chega lá, tem um gigante, tem uma coisa que você pensa assim: nossa, eu achei que aqui ia ser mais fácil, se depara com aquele gigante para enfrentar, e Deus diz assim: olha, isso é só um detalhe. Porque para o nosso Deus, os gigantes, irmãos, são só um detalhe. Maior é o nosso Deus. O nosso Deus é o soberano sobre todas as coisas. Diante do Senhor, reis se dobram, vontades são desfeitas. Tudo que acontece, o Senhor tem a palavra final. Mas eu olho para esse texto, o povo está ali preparado para adentrar nesta terra, que é uma terra que mana leite e mel, mas é uma terra que tem gigantes. O texto diz isso: é um povo forte, é um povo alto. Os Enaquins, ou Anaquins, pode estar na sua Bíblia, os descendentes de Anak, que eram homens de grande estatura, gente que colocava medo de estatura e de força, porque é assim que a gente se sente, né? E Deus estava dizendo: olha, chegou a hora, agora é hora de vocês desfrutarem disso. Mas eu vejo esse trecho especificamente que nós lemos, eu imagino como que, sabe quando tem, no futebol não tem mais isso, né? No futebol, mas nos outros esportes ainda tem, sabe aquela final de campeonato? Porque hoje é tudo pontos corridos, né? O pessoal que gosta de futebol, então o time vai bem e às vezes, né, já é campeão muito antes, mas antigamente tinha aquela disputa. Eu fui falando do futebol, que é o nosso esporte, né, irmãos? Mais conhecido no Brasil. Mas antigamente, né, tinha esse mata-mata, ficavam 4, aí tinha semifinal e 2 iam para a final, e aquela final era o jogo da vida. Assim é nos esportes, as pessoas pelejam,
vão disputando o campeonato, vão vencendo os adversários, mas chega o último jogo, que é o jogo para decidir quem que vai ficar com o ouro. Eu olho para essa situação, me veio essa figura. Por quê? Porque sempre quando tem assim um jogo importante, uma competição importante que diz respeito à final, normalmente há muita concentração, e o treinador chama, faz aquelas, né? A gente até joga no YouTube lá para ver aquelas preleções. O treinador às vezes chama um psicólogo, mostra um vídeo para motivar o time, para dizer, olha, é agora, nós vamos lá, chegou a nossa hora. Esse é o jogo da nossa vida. Eu olho aqui Deus falando para Moisés e Moisés mostrando isso para o povo. Eu vejo meio como que Deus dizendo assim, como se ele tivesse a poucos minutos dessa virada de vida do povo, e Deus dando as instruções. Olha, falta pouco, quero dar algumas orientações para você, preste atenção, eu vou falar para vocês, porque vocês vão chegar naquela terra, vocês vão vencer, mas eu estou aqui para dar esse preparo, esse gás para vocês antes de chegar lá. Eu vejo esse texto acontecendo isso daqui. E as 3 palavras que me vieram ao ler esse trecho da palavra de Deus foram essas palavras: antes, durante e depois. Porque, na verdade, o que eu compartilho com você hoje, de forma muito simples, nossa penúltima mensagem dessa série, é um movimento que a gente faz, mas que a gente faz o mesmo movimento em momentos diferentes. E que se em algum momento é quebrado esse processo da gente fazer, tomar essa atitude, algo pode dar errado em nossas vidas. Porque nós vamos enfrentar gigantes. O Senhor está falando aqui, olha, você está atravessando o Jordão, está chegando a linha reta final, mas Ele está dando algumas orientações e Ele está dizendo como vai ser. Então, quero chamar a sua atenção para esse antes, durante e depois, porque, como eu tenho dito, nós estamos vendo princípios de uma vida vitoriosa. E se tem algo que a gente pode aprender, irmãos, é que a vida vitoriosa, ela só acontece em obediência e confiança a esse Deus. O Senhor está sempre nos levando para algum lugar diferente daquele que nós estamos. A questão é, nós estamos obedientes, ainda que lá a gente vai encontrar alguns gigantes para derrotar. Então, como que a gente faz para ter esses princípios diante dos gigantes que nós enfrentamos? Primeiro, olhe para o Senhor antes do enfrentamento. Olhe para o Senhor antes do enfrentamento. Nós vamos enfrentar situações difíceis. Gigante aqui é figura bíblica para algo que é maior do que nós. É aquela situação que a gente olha e fala, nossa, eu não vou conseguir ultrapassar isso. Eu não vou conseguir pagar essa dívida. Eu não vou conseguir ajudar o meu filho. Eu não vou conseguir passar por essa dificuldade. Eu não vou conseguir ajudar tal pessoa. É um gigante. A gente olha e fala, meu Deus, isso é grande demais para mim. Eu não vou conseguir dar conta dessa tarefa. Eu não vou conseguir entregar isso aqui no prazo. Olhe para o Senhor antes do enfrentamento. O texto vai dizer, ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. Verso 2, o povo dessa cidade é forte e alto, são os Enaquins, você já ouviu falar deles, até conhece o que se diz, quem é capaz de resistir aos Enaquins?
Virou um provérbio para aquele povo. Quando se falava em dificuldade, era esse provérbio que dizia: ixi, mas quem que vai vencer os Enaquins? Quem é capaz de vencer esses gigantes? Lembra do Chapolin Colorado? E agora, quem poderá nos defender? Era o provérbio lá. E, gente, quem que pode vencer esses gigantes? Deus está dizendo assim para esse povo: olha, hoje, antes de vocês entrarem, olhem para mim, olhem para o Senhor. Hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas que você. Só é possível a gente enfrentar os nossos gigantes, irmãos, se antes desse enfrentamento nós estarmos sensíveis ao que o Senhor está dizendo a nós. E o nosso Deus, Ele não nos leva para essa terra, para esse lugar de enfrentamento, sem nos direcionar, sem falar conosco. Então Deus está dizendo: é hoje, é este tempo, antes de chegar lá, estou avisando você, lá vai ter uma dificuldade. Lá vai ter um povo numeroso, lá vai ter uma cidade murada que a terra é sua, mas você vai ter que trabalhar para derrubar esse muro. Lá vai ter um povo forte, mas eu que estou te levando para lá. Então, olhar para o Senhor antes do enfrentamento. Percebe? Como eu disse, antes de subir para o jogo, antes de começar, do apito ser lançado, Deus está dizendo: hoje eu estou te levando para aquele lugar. Pode ser que aconteça isso com você, querido. Aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido a Deus, as coisas, a gente não sabe muitas vezes como as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, o que Deus está fazendo nos bastidores e a gente não está vendo. Deus está trabalhando, irmãos, mesmo quando nós não estamos vendo. Mas vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim: olha, chegou a hora, é hoje, você vai lá. E mas deixa eu te avisar, tem um povo forte lá, tem uma dificuldade. Olhe para o Senhor antes do enfrentamento, querido. Antes de nós adentrarmos em qualquer batalha, o Senhor nos avisa: olhe para mim. É um povo poderoso, é um povo grande, é um povo que vai dar trabalho para você, mas olhe, eu estou levando você para lá. Hoje você está atravessando para entrar na terra e conquistar nações. Irmãos, são 7 nações. O nosso Deus vai nos dar vitória, mas antes nós precisamos olhar para o Senhor. Olhe para o Senhor antes do enfrentamento. Sabe por quê, queridos? Porque isso faz diferença. Às vezes a gente pensa assim, voltando ao exemplo do esporte, antes da gente ir para o segundo ponto. Você já viu algum time inferior ganhar de um time superior? Você fala assim: nossa, aquele time era mais fraco. Mas em algum momento, alguma coisa aconteceu ali no vestiário. Na semana que eles treinaram, o treinador foi falando: olha, nós vamos lá. Já vi história, você já deve ter visto, talvez as mulheres não acompanham, não gostem tanto de esporte, mas já vi história de treinador que na semana ele pega todas as notícias do que o time adversário falou do time dele, para deixar os caras com raiva, e chega lá e fala assim: olha lá que eles estão falando de vocês, ó. Falando, olha o que a imprensa está falando de vocês, que o outro time é muito superior, esse time não vai dar conta. E aí ele pega aquilo, chama o seu time e fala: e aí, vamos ou não vamos? É mais ou menos isso que o Senhor faz conosco, querido. Olhe para o Senhor antes do enfrentamento. Deus vai falando conosco: eu estou levando você. Você pode conquistar, você pode vencer, você pode duelar com esse gigante, porque eu estou levando você. Olhe para o Senhor antes do enfrentamento. Amém? Segundo, olhe para o Senhor durante o enfrentamento.
Se a gente olha antes para o Senhor, a essa preleção que Ele faz, a essa orientação que Ele dá antes do jogo começar, Ele está dizendo: eu vou levar você, eu vou te conduzir. A gente precisa continuar olhando durante o enfrentamento. Não basta apenas olhar antes. Nossa, avistei o meu gigante, mas Deus está falando aqui, olha, já sabia que ia acontecer. Mas durante o enfrentamento, o verso 3 vai dizer assim, ó: esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como um fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Esteja certo de que hoje o Senhor, Ele mesmo, vai adiante como um fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor, é o que o autor aos Hebreus prega, para dizer que a presença de Deus, ela é esmagadora. Quando Ele quer avançar, Ele vai. E Deus está dizendo aqui para este povo: olha, eu vou com você. Eu não apenas estou dando essa terra, eu não apenas estou dando para você, mostrando para você a situação que você vai enfrentar. Eu estou dizendo para você que eu vou junto de você. Olhe para o Senhor durante o enfrentamento. Porque, queridos, às vezes a gente tem até a coragem de iniciar um confronto. Peraí, esse gigante aqui não vai me vencer, não vai me desanimar, em nome de Jesus. Deus falou para mim que era para eu enfrentar, que era para eu vencer, que Ele estaria comigo. Mas durante o combate, durante a luta para possuir, para vencer aquele gigante, para vencer aquela situação, a gente às vezes pode deixar de olhar para o Senhor durante esse enfrentamento. Então Deus está dizendo aqui, olha, esteja certo de que o Senhor, o seu Deus, vai adiante de você. Então quando a gente tem essa confiança, queridos, a gente continua olhando durante o enfrentamento. O gigante está difícil de cair, o gigante está difícil de se dobrar, a gente continua, porque Deus falou: o Senhor, o fogo consumidor, vai adiante de você. O nosso Deus não apenas nos chama para a batalha, mas Ele vai adiante de nós, irmãos. Isso faz toda a diferença. Irmãos, o nosso Deus, Ele não é apenas aquele comandante que fica dando ordens para o exército. O nosso Deus é aquele comandante que Ele vai puxando o exército. Nós somos os seus soldados. Nós não lutamos sozinhos. Nós vamos encorajados por esse comandante. Olhe para o Senhor durante o enfrentamento. Sabe aqueles filmes medievais que quando tem aqueles combates, né? Hoje as guerras são modernas, tem muita inteligência, tem muita bomba teleguiada por satélite e tudo mais, e a pessoa fica de um local, aperta um botão e a bomba chega. Mas antigamente, você já deve ter visto os filmes assim, quem gosta de filme ou série, em que tem um confronto e os exércitos se posicionam e o comandante está ali, às vezes montado no seu cavalo, ele é o general e ele puxa o combate. Mas eu estava vendo nesses dias, acho que foi ontem, e me veio essa figura. Estava vendo uma série, os mais novos aqui vão lembrar, do Game of Thrones, e tem uma batalha lá que é chamada Batalha dos Bastardos. São 2 pessoas que vão lutar, e tem esse cidadão que a gente fica com muita raiva dele na série, querendo, não, quando esse cara vai morrer, que ele é muito ruim. E aí, quando tem esse confronto, os exércitos se posicionam, o exército desse cidadão que é ruim, tem um maior número de soldados, mas o outro está lá, o comandante na frente. E quando o combate começa, ele está no seu cavalo e ele diz assim: arqueiros, ele só vai dando ordens, joga flecha. Posição, ele vai dando os comandos, enquanto o outro comandante,
Ele puxa os caras e ele tira a sua espada e ele vai para a guerra junto com os seus soldados. Até que chega uma hora que começa o confronto a mudar de posição e ele vai recuando. Ele foge, o comandante foge, irmãos, porque ele não lutava. Antes deles iniciarem esse confronto, um dos personagens chega e fala assim: será que eles acham que você vai lutar por eles? O nosso Deus não é um comandante que apenas diz para a gente, vai lá e mata aquele gigante. O nosso Deus diz assim, olha, Ele mesmo vai adiante de você como um fogo consumidor. Estou me empolgando, estou quase indo lá para frente, né, Di? Porque Deus vai na frente, eu estou achando que Ele já está indo e eu vou atrás, vamos para cima. O nosso Deus vai adiante de nós. Olhe para o Senhor, não tire os olhos dele durante o enfrentamento. Às vezes, irmãos, a gente vai ter que lutar bastante, mas lembre, da mesma maneira como nós olhamos antes, durante o combate nós precisamos estar olhando. Tinha um corinho, a gente que é tiozinho fala corinho, viu, irmãos? Pessoal, mas tinha um corinho antigo que falava assim: nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso Filho de Deus. Ainda hoje a gente ainda canta: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Olhar para o Senhor durante o combate fortalece a nossa alma. Olhar para essa declaração de Deus dizendo para nós assim: eu mesmo vou adiante de vocês como um fogo consumidor. Ele os exterminará diante de você e você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Continue olhando. Se Deus já mostrou o seu gigante, você já está na luta e de repente está pesado, durante esse combate que você está enfrentando, continue olhando para o Senhor. Terceiro, olhe para o Senhor depois do enfrentamento. Antes, durante, depois. Olha o que diz o verso 4. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Olhe para o Senhor depois do enfrentamento. Queridos, aqui, lembra que eu falei que Deus está na pré-eleição, na conversa final, antes do jogo final, da batalha final ali, Deus está falando para eles assim: olha, presta atenção no que eu estou dizendo. Só eu vejo Deus falando assim: anota aí, eu vou adiante de vocês, vocês vão tomar posse de algo que sem mim vocês não conseguiriam. Mas anota essa daí: depois que vocês tiverem vencido, olhe para mim depois. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui, irmãos, eu acho que é a maior derrota que pode acontecer conosco. É a gente olhar para o Senhor antes, olhar para o Senhor durante, mas depois do confronto, a gente deixar de olhar para Ele. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Aconteceu com este povo. Deus está dizendo assim: depois que você tiver expulsado, depois que o seu Deus estiver expulsado, não vai dizer assim: foi a minha justiça, foi o meu braço, foi o meu esforço, eu ralei, eu corri atrás, eu estudei, eu economizei, eu me dediquei. Claro, ninguém vence uma guerra, irmãos, sem luta. Mas o que o Senhor está lembrando aqui para esse povo é dizendo assim: olha, depois que tudo isso acontecer, gente, Deus está falando assim: olha, você vai vencer, eu vou dar vitória. Mas depois que a vitória for decretada,
você não pode dizer, foi a minha justiça, foi o meu esforço, foi a minha dedicação. Deus está dizendo aqui, irmãos, que as coisas que acontecem é porque Ele é gracioso conosco, e Ele é justo, e Ele vê que os nossos gigantes são injustos. Não é que nós somos justos, não é que a gente é bom, como diz é que Deus é gracioso, e que Deus cumpre a sua palavra, porque Ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, que daria aquela terra. Então quando Deus está dando vitória a nós, em algo que a gente tem regado em oração, algo que a gente tem buscado tanto ao Senhor, pedido tanto a Ele, e Ele diz assim, tudo bem, eu vou cumprir. Quando isso acontece, irmãos, a maior derrota que a gente tem é deixar de olhar para o Senhor. Quantas pessoas, queridos, quantas vezes nós, enquanto estava na batalha, a gente estava olhando para o Senhor. Antes as coisas estavam ali começando a acontecer, não está chegando perto, é aquilo que eu tanto pedi ao Senhor, a gente olhando para o Senhor. Durante o enfrentamento, com lutas, com dificuldade, a gente continuando olhando para o Senhor. E quando a gente toma posse, conquista algo que a gente sabe que foi Deus, e deixa de olhar para o Senhor. Que derrota, irmãos. Imagina a derrota que é uma vida. A pessoa que vive tão ensimesmada que ela é abençoada. Deus derrama sua bênção sobre ela, sobre a sua família, e ela não consegue dizer assim, foi Deus, porque deixou de olhar para o Senhor. Queridos, o verso 6, leia comigo novamente, e eu caminho para a minha conclusão. Deus fecha esse momento aqui. Imagina aqui todo mundo abraçado ali no vestiário, e a última palavra do Senhor aqui, Ele está dizendo assim, portanto, esteja certo que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado, teimoso, vacilão, desculpa a expressão. Deus está dizendo aqui, olha, imagine, irmãos, um treinador falando isso, imagine que gente é esse time, está falando assim, nós vamos lá, nós vamos vencer, mas olha, não esquece, porque o treinador conhece o seu time, o bom treinador conhece o seu time, e ainda assim ele faz um alerta, não esquece, não é por você, porque você é teimoso, você é obstinado, você é ingrato, você não tem condições, você é desobediente. Somos nós, irmãos. Mesmo quando a gente, já viu aquela conversa? Quando eu me ajeitei com Deus, as coisas começaram a acontecer. E acontece. Mas mesmo quando você se ajeita com Deus, você continua precisando se ajeitar com Deus. Mesmo quando a gente conserta a nossa vida, a gente precisa ainda continuar consertando a nossa vida. Não é por causa da nossa justiça. A gente acha isso, fala a verdade. Você não vai confessar o seu pecado. Eu que estou no microfone, eu confesso o meu. Em alguns momentos a gente começa a ver Deus dando vitória, a gente começa a achar mesmo. Não, mas é porque eu estou andando na linha, olha só como Deus tem sido fiel. Deus está vendo aqui a minha dedicação, a minha obediência a Ele. Deus deixa muito claro, se eu não quiser, se eu não fizer, você é teimoso. Não esqueça, olhe para o Senhor depois do enfrentamento. Continue sendo vitorioso, continue sendo vitorioso. Olhar para o Senhor antes, mantém a nossa dependência. Quando a gente olha para o Senhor antes do enfrentamento, mantém a gente dependente de Deus, porque a gente olha, a gente fala, nossa, não vai dar. Então, quando a gente olha antes,
vai manter a gente dependente do Senhor. Olhar durante o enfrentamento vai manter a nossa esperança, que é a esperança que faz a gente dormir um dia e ter tido um dia de batalha intensa, mas no dia seguinte a gente olha para o Senhor e fala, não, continua. Olhar durante mantém a nossa esperança, mas olhar para o Senhor depois mantém a nossa gratidão, queridos. Mantém a nossa gratidão e mantém a nossa humildade. Porque quando a gente passa por cima de um gigante, que a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu não sei como eu consegui vencer. Eu não sei como. Eu não tinha condições. Você deve ter testemunhos para contar, queridos, de coisas que você achava que ia dizer assim, fala, não, isso não vai dar, e deu. Situações que você achava que não ia mudar, e mudaram. Situações que você achava que armaram uma coisa, uma armadilha que você quase caiu e não caiu. E a gente poder olhar e dizer assim, foi o Senhor, foi o Senhor. Olhar antes, olhar durante e olhar depois. O mesmo movimento de olhar, mas em momentos diferentes, são um grande princípio para a gente seguir uma vida vitoriosa. Quero orar com você. Pai, Senhor, como é bom a gente saber que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Senhor, não há ninguém, não há força humana, espiritual, governamental que possa se opor ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és o único Senhor que governas. Tu és aquele que tem o domínio nas tuas mãos. E o Senhor, por misericórdia e graça, Senhor, está nos chamando para uma vida de confiança em Ti. Nessa nossa caminhada com o Senhor, Pai, o Senhor não é pego de surpresa. Mas muitas vezes, Senhor, a gente se depara com gigantes antes de desfrutar da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Só o Senhor sabe, Senhor, o que representa esse gigante na vida de cada um de nós aqui. O que é fato, Senhor, é que o Senhor vai adiante de nós com um fogo consumidor. E Senhor, o Senhor nos promete que peleja e que nos dará vitória sobre essas dificuldades que são maiores do que nós. Senhor, eu quero pedir a bênção do Senhor pelos meus irmãos aqui, Senhor. Como a gente tem esse mês voltado os nossos olhos para essas dificuldades da vida, que é tão difícil, Senhor. Ó Deus, mas que por termos o Senhor e saber que olhar para o Senhor, Pai, antes, durante e depois, representa um grande princípio para a gente seguir vencedor naquilo que o Senhor quer que façamos. Faça isso em nossos corações, Pai, nos relembre, através da Tua palavra nessa noite, de como diz o autor aos Hebreus, a mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, o tempo todo, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que assim seja, Senhor, na vida de cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, renova as forças do Teu povo, dá coragem ao Teu povo, Senhor, e enche o nosso coração de gratidão por aquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas, porque todos nós, Senhor, com certeza experimentamos vitórias vindas do Senhor. Então não nos permita, Senhor, em que a gente, experimentando novas conquistas, a gente possa deixar de dizer que foi o Senhor. Assim seja na minha vida, se seja na vida dos nossos queridos, daqueles que estão em casa também. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, oramos agradecidos. Amém.